Olá, pessoal. Esse aqui é o terceira aula da série de videoaulas da temática de realimentação. Nesse ponto aqui, nós chegamos nas topologias de realimentação, que é os temas finais da, dos esquemas de realimentação negativa. Quem fala é o professor Diego Camilo Tomé Lopes. Vamos lá. Bom, então, antes disso, recapitulando, a gente viu as topologias de amplificação, essas topologias são o laço direto. Depois disso, a gente viu as técnicas de amostragem e retorno. Então, a gente vê que podemos amostrar grandezas de tensão ocorrente e retornar grandezas de tensão recorrente. E nesse ponto aí, a gente vai juntar o laço direto, que são as topologias de amplificação, com o laço de realimentação, que é o sistema que amostra e retorna uma grandeza, formando assim as topologias de realimentação, que no caso seriam quatro topologias. Nessa primeira videoaula, a gente vai abordar as duas primeiras topologias, sendo a primeira a realimentação, tensão, tensão. Nesse título, a gente vê que, olhando para o sistema de realimentação, ele começa na saída e termina na entrada. Então, a realimentação ela vai ser amostragem de tensão e retorno de tensão. Também é possível denominar essa topologia como um sistema entrada-saída, in-out. E nesse sistema, a gente vai observar como o laço de realimentação está conectado com o amplificador em laço direto. Então, no sistema in-out, entrada-saída, o laço de realimentação. Só um momento. Não, isso aqui não. Esse aqui. Então, vemos que o laço de realimentação na entrada, ele está conectado em série, pois vamos subtrair a tensão de entrada com a tensão de retorno VF, e na saída o laço de realimentação está conectado em paralelo, pois vamos a mostrar a grandeza de tensão na saída. Então, nós vemos que se amostra uma tensão e se retorna uma tensão no subtrator de entrada. Beleza? Idealmente, o laço de realimentação ele vai ter uma impedância de entrada tendendo para infinito e uma impedância de saída tendendo para zero. Popularmente, essa topologia é conhecida como série shunt, pois o mecanismo de retorno está conectado em série na entrada e o mecanismo de amostragem está conectado em paralelo ou shunt na saída. Bom, então, primeiro, o que nós vamos calcular nessa nova topologia? Do mesmo jeito que a gente calculava para um amplificador o ganho, a impedância de entrada e a impedância de saída, nas topologias de realimentação vamos calcular da mesma maneira, mas nesse caso seria o ganho de malha fechada, a impedância de entrada de malha fechada e a impedância de saída de malha fechada. Então, começando pelo ganho em malha fechada. Então, nós temos aqui o sistema, nós vemos que a tensão V1 vai ser a tensão mais conhecida como tensão de erro, que seria o resultado depois do subtrator, Vin menos Vf, onde Vin é a tensão de entrada, Vf é a tensão que retorna, a tensão realimentada. Vout nós observamos que seria V1 vezes A0, onde A0 é o ganho de malha aberta. O VF, no caso, também é dado por o fator K de realimentação vezes a tensão de saída. Nesse caso, manipulando essas três equações, nós podemos fazer a relação Vout sobre Vin de malha fechada, obtendo que o ganho de malha fechada vai ser igual ao ganho de malha aberta a zero sobre 1 mais K vezes o ganho de malha aberta.
Dessa maneira que, para nós calcularmos o ganho de malha fechada, nós precisamos, a priori, saber o ganho de malha aberta e o fator de realimentação. Então, para determinar o ganho de malha fechada, eh, nós vamos então calcular o ganho de malha aberta. Mas antes disso, o laço de realimentação, nesse exemplo aqui, nós observamos aqui um laço de realimentação por divisor de tensão que amostra a tensão, retorna a tensão, R1 e R2. Sempre considerando que esse laço de realimentação tem que ser um valor grande, tá? E a gente vai ver o porquê desse valor ser um valor alto. Bom, mantendo o mesmo exemplo, então, para determinar o ganho de malha fechada, aqui embaixo nós precisamos calcular o ganho de malha aberta. Para isso, a gente faz um exercício muito simples, que é abrir o laço de realimentação negativo, tá? Então, esse é o sistema de realimentação. Então, a gente vai abrir nesse ponto aqui, vai abrir o circuito, tá? Então, vamos deixar de ter a realimentação para calcular o ganho de malha aberta. Então, no ganho de malha aberta, nós vamos ter aqui o Vin, a porta de M2 vai para o terra, o Vin vai estar na porta de M1, portanto, nós temos um par diferencial com carga ativa, saída single ending, e o Vout aqui no dreno de M2 e M4. Então, a gente sabe que essa configuração, par diferencial, com carga ativa, tendo uma saída single ending, onde o ganho de tensão, a gente já viu nas aulas passadas, vai ser igual a mais positivo, Gm, transcondutância do transistor, nesse caso MOS, do par diferencial, vezes a impedância vista desde o nó de saída, que nesse caso vai ser a impedância RON, que seria essa impedância de M2, em paralelo com a impedância ROP, que seria a impedância da modulação de canal do transistor M4. O VDD vira curto, vai para o terra, portanto, RON e R ou P estão em paralelos vistos desde o nó de saída, beleza? Agora, calculando, esse é o primeiro passo, calculando o fator de realimentação, observamos aquele circuito que nós desconectamos nesse ponto, então nós vemos um divisor de tensão, esse divisor de tensão, R1 e R2, está medindo tensão e retornando tensão. E nós vamos sempre calcular o fator de realimentação K como a variável que retorna, que nesse caso seria VF, sobre a variável que é medida, que nesse caso seria Vout. Então, nesse caso, o fator K seria R2 sobre R1 mais R2. Beleza? Conhecendo o ganho de malha aberta, o fator de realimentação, podemos substituir na equação de malha fechada, que foi obtida aqui nesse slide, A0, numerador, ganho de malha aberta, sobre U mais K vezes, esse valor aqui que está entre parênteses, vezes o ganho de malha aberta. E desse jeito, nós definimos o ganho em malha fechada. Foi assumido lá no início um valor muito grande para R1 mais R2, ou seja, o sistema de realimentação ou laço de realimentação tem que ser um valor alto, né? Para a equação de malha fechada seja calculada com precisão. Esse valor tem que ser maior a qual parâmetro do amplificador? Seria o questionamento, né? Então, ele tem que ser maior do que a impedância de saída da malha aberta. Ou seja, a impedância de saída, nesse caso, do par diferencial com carga ativa. A gente sabe que a impedância de saída é o ponto, a impedância vista desde o nó de saída do par diferencial com carga ativa, onde vai ser R ou N, em paralelo com R ou P. Então, R1 mais R2 tem que ser muito maior que esse paralelo, beleza? Esse seria o ponto crítico para a gente calcular o ganho de malha fechada. Bom, calculando esse ganho de malha fechada, o segundo item é a impedância de entrada da realimentação tensão-tensão, beleza? Então, seria a impedância de entrada de malha fechada, tranquilo? Então, nós vemos aqui o sistema. No nosso sistema direto,
ele vai ser um amplificador de tensão que vai ter uma resistência de entrada de malha aberta e uma resistência de saída de malha aberta. Nesse caso, não está sendo representada, mas vamos ter isso em mente, porque daqui a pouco a gente vai abordar esse tópico. Então, nós temos aqui, por enquanto, resistências de entrada de malha aberta, o ganho de malha aberta e o sistema de realimentação, mostrando tensão e retornando tensão no subtrator da entrada. Beleza? Então, nós vamos manipular esse sistema, achando a tensão VE, que vai ser a tensão depois do subtrator, ou seja, VI menos VF, tá? Essa tensão VE em termos da impedância de entrada de malha aberta é a tensão nesse nó. E a tensão nesse nó vai ser igual à corrente de entrada vezes a resistência de entrada, considerando que a corrente que é drenada para dentro, né, o que entra no amplificador de malha aberta vai ser uma resistência extremamente pequena que podemos desconsiderar. Portanto, a tensão nesse ponto aqui vai ser igual à corrente de entrada vezes a resistência de entrada. Beleza? Então, nesse caso, VF vai ser igual a o que estiver antes dele, né? Então, nós encontramos aqui K vezes Vout. Aqui nós temos o Vout. Então, substituindo Vout, vai ser igual a A0 vezes VE, 0 vezes VE, vezes K. Substituímos VE como Iin vezes Rn a 0K. Logo, a tensão VE vai ser VIN menos VF, o subtrator. Substituindo na equação, temos essa linha aqui, a qual manipulamos e conseguimos calcular VIN sobre IN, que seria a resistência de entrada de malha fechada. E nesse caso depende da resistência de entrada de malha aberta, vezes 1 mais A0, que seria o ganho de malha aberta, vezes o fator K. Então, nós vemos que, nesse caso, a resistência de entrada de malha fechada vai ser a resistência de entrada de malha aberta vezes um fator 1 mais K vezes A0, ou seja, estamos aumentando a impedância de entrada de malha fechada. Então, nesse caso aqui, nós consolidamos a equação e se nós aumentamos essa resistência de entrada fechando a malha, nós vamos ter um melhor sensor de corrente, ou seja, um melhor medidor, desculpa, um melhor sensor de tensão, né? Então, portanto, nós vamos ter um melhor medidor de tensão e isso melhora as características do nosso sistema realimentado, aumentando assim a resistência de entrada. Beleza? Um exemplinho. Nesse exercício aqui, nós temos um transistor MOS M1 na configuração porta comum, tá? Aqui a tensão de entrada está pelo terminal fonte. O VF no modelo de pequenos sinais vai para uma tensão contínua, portanto vai para o terra, e a saída está pelo dreno. Então, esse aqui seria o sistema de realimentação, que mede tensão e retorna uma grandeza de tensão. Então, a princípio, vamos abrir a malha aqui nesse ponto, justamente onde o sistema volta, tá? Nós sabemos que a impedância de entrada desse sistema aqui é malha aberta, ou seja, abrindo a malha, aqui nesse caso aqui específico, certo? Vai ser a resistência vista desde o terminal de entrada. O terminal de entrada é o terminal fonte, o source, do transistor MOS. Aí nós sabemos por definição que a resistência vista desde esse terminal é o inverso da transcondutância, ou seja, 1 sobre Gm, tá? Nesse caso aqui, então, aplicamos a fórmula, impedância de entrada de malha fechada vai ser igual à impedância de entrada de malha aberta, 1 sobre Gm, vezes, abre parênteses, 1 mais o ganho de malha aberta da configuração, que no caso seria Gm vezes RD, fazendo um modelo de pequeno sinal, podemos chegar nesse valor, e vezes o fator K, onde o fator K é o mesmo divisor de tensão que a gente viu nos slides anteriores, onde o fator K vai ser R2 sobre R1 mais R2, beleza? Então, nós vemos que essa resistência de entrada de malha aberta foi aumentada por esse fator que aparece aqui dentro do parênteses. Bom, por último, temos a impedância de saída de um sistema com realimentação tensão-tensão.
Então, nós vemos aqui o que eu tinha falado antes, a resistência de saída do sistema em malha aberta, tá? Para nós calcularmos essa impedância de saída em malha fechada, a gente vai anular a tensão de entrada, vamos colocar aqui uma fonte arbitrária que gera uma tensão Vx, uma corrente Ix. Temos o laço de realimentação, o subtrator na entrada. Manipulando as equações, nós temos que a tensão VI vai ser igual a zero, que nesse caso o VIN foi anulado, menos a tensão VF. Então, VI vai ser igual a menos VF. VF, ao mesmo tempo, vai ser K vezes Vout, que nesse caso seria Vx. Aqui nós temos, portanto, VE vai ser menos K vezes Vx. A tensão no nó de saída da malha aberta, ou seja, aqui nesse ponto, tá? Então, nós vamos calcular como K vezes Vx, nesse ponto aqui, nós temos menos K vezes Vx, vezes a zero, certo? Então, nós temos aqui a tensão VE, menos K vezes Vx, vezes a zero, ganho de malha aberta, vai ser igual à tensão justamente aqui nesse nó, beleza? Que temos aqui nesse espaço, tá? Portanto, essa corrente Ix, certo? Vai ser igual a quê? Tensão nesse ponto aqui, que vai ser Vx, menos a tensão nesse outro ponto aqui, que é menos K vezes Vx a zero, vemos aqui no numerador, sobre a resistência. Então, em si, nós estamos calculando a corrente que passa por R out, certo? Essa corrente que passa por R out, nós vamos desconsiderar aqui a corrente que vem pelo laço de realimentação, certo? Por quê? Porque esse laço de realimentação, ele amostra tensão. Se ele amostra tensão, essa impedância de entrada aqui é praticamente muito alta. Então, essa corrente vai preferir esse caminho. Então, a tensão em cima do R out vai ser mais aqui, que é Vx, menos a tensão nesse nó, que seria essa linha aqui, sobre o valor do R out. Beleza? Manipulando essa equação aqui no canto inferior esquerdo, nós chegamos que a resistência de saída malha fechada vai ser igual à resistência de saída de malha aberta sobre o fator 1 mais K vezes a zero. Nesse caso aqui, nós estamos reduzindo, nós estamos diminuindo a resistência de saída em malha fechada. Portanto, estamos tornando o sistema uma melhor fonte de tensão. Beleza? Portanto, tanto. Portanto, nós melhoramos as características do R-out e do R-in. Nesse caso, o R-out diminuiu e o R-in diminuiu. Um exemplo, calculando a impedância de saída do circuito aqui embaixo. Então, nós colocamos, anulamos aqui o Vin, colocamos Vx sobre Ix. Nós sabemos aqui que no ponto de malha aberta, nós temos uma impedância vista desde a saída, RON em paralelo com ROP, U mais K vezes o fator de realimentação, mesmo divisor de tensão dos slides anteriores, R2 por RU mais R2, vezes o ganho de tensão em malha aberta, GM vezes RO em paralelo com ROP. De onde aparece esse ganho aqui? Ver os slides anteriores, o ganho da configuração par diferencial com carga ativa. Esse é o circuito que tem uma entrada diferencial e uma saída single ending. Considerando então nessa equação que K vezes esse ganho de malha aberta é muito maior do que a unidade, nós temos que a resistência de saída de malha fechada vai ser igual, aproximadamente igual, a 1 mais R1 sobre R2 vezes 1 sobre GM. Beleza? Isso aqui é apenas uma aproximação manipulando essa equação. Tranquilo? Bom, esse aqui é um exemplo de um regulador de tensão usando realimentação. Regulador de tensão é um dispositivo, né, que fornece uma tensão regulada, independente das características dos circuitos internos e até mesmo das características da bateria, tá? Então, nós podemos ver aqui um exemplo simples no qual temos um amplificador operacional seguido de um transistor TBJ Q1
onde a sua saída vai ser a tensão regulada, que vai fornecer uma tensão ótima para o carregamento ou o funcionamento de um telefone celular. Essa tensão vai ser realimentada por um laço de realimentação negativo que volta no terminal inversor do amplificador operacional, divisor de tensão, e todo esse sistema está alimentado por uma tensão de referência, não, desculpa, por uma tensão de bateria no dreno de Q1 e uma tensão de referência no terminal no inversor do amplificador operacional. Portanto, sabemos que esse amplificador operacional está na configuração no inversora, portanto, ele vai ter uma tensão de saída nesse ponto aqui, igual à tensão de entrada vezes 1 mais R1 sobre R2, tá? Que seria aquele ganho típico da configuração não inversora. Então, nesse ponto aqui, nós vamos ter a tensão de referência vezes 1 mais R1 sobre R2. Daqui para cá, que seria a tensão na saída do amplificador operacional, passando pela configuração coletor comum do transistor TBJ. Nós temos aqui que a tensão regulada seria a tensão de saída, tá? Essa tensão de saída, conhecendo que a configuração coletor comum no máximo tem um ganho unitário, podemos aproximá-la, tá? Que a tensão regulada vai ser igual à tensão de entrada, que nesse caso vai ser a tensão de referência vezes 1 mais R1 sobre R2. Certinho? Então, nesse caso aqui, a tensão regulada é uma tensão que não depende nem do ganho de malha aberta do amplificador operacional, nem da tensão de bateria, e a tensão de referência ela é estável, normalmente ela é fornecida por um diodo Zener, tá? É uma das características desse regulador de tensão. O resumo da primeira topologia está nesse slide, a realimentação tensão-tensão ou sistema série paralelo. Nós vemos aqui a impedância de, desculpa, o ganho de malha, o ganho de tensão de malha fechada igual a o ganho de tensão de malha aberta sobre o fator 1 mais k vezes a zero. Nós vemos a resistência de entrada de malha fechada sendo a resistência de entrada de malha aberta vezes o fator 1 mais k vezes a zero e a impedância de saída de malha fechada, sendo R out de malha aberta sobre 1 mais K vezes a zero. Nós vemos aqui o circuito representativo, onde temos a impedância de entrada de malha aberta, RI, que nesse caso seria esse fator aqui, o ganho A, que nesse caso seria esse fator A0, e RO, que nesse caso seria R out open, tá? Todo isso aqui se converte depois de fechar a malha com esse sistema de realimentação negativo em RF, que seria R in closed, AF, que seria esse ganho de malha fechada aqui, e ROF, que seria o R out closed. A diferença da nomenclatura, essa aqui é a nomenclatura que a Hasabi usa, essa aqui é a nomenclatura que o livro Cedra usa. Bom, a segunda topologia vai ser a realimentação tensão-corrente. Então, esse circuito, no laço de realimentação, ele vai estar mostrando tensão e retornando corrente. Do outro jeito de chamar, pelo sistema in-out, nós vemos a conexão na entrada. Essa conexão é para subtrair correntes, portanto, vai ser uma conexão em paralelo. E a conexão na saída é para mostrar tensão, portanto, vai ser também uma conexão em paralelo. Então, esse sistema mostra uma tensão e retorna uma corrente ao subtrator. Portanto, o circuito de realimentação aparece em paralelo com a saída e em paralelo com a entrada. Idealmente, esse circuito vai ter uma impedância de entrada tendendo para infinito e uma impedância de saída tendendo para infinito. E se ele transforma a tensão em corrente, vai ser um amplificador de transimpedância. Não, desculpa, se ele transforma corrente. Não, isso mesmo. Se ele transforma aqui o Vout. Não, desculpa. A sua saída vai ser tensão, Vout, a sua entrada vai ser corrente. Então, ele transforma corrente em tensão, portanto, vai ser um amplificador de
transimpedância, identificado aqui na malha aberta como R0. Portanto, esse amplificador vai ter o ganho de malha fechada, o ganho de transimpedância, vai ser igual a R0 de malha aberta sobre 1 mais K vezes R0, onde o K vai ser o fator de realimentação. Nós vemos aqui a impedância de entrada dessa mesma topologia, tá? Então, a impedância de entrada, ela vai ter uma diminuição, tá? A impedância de entrada de malha fechada vai ser igual à impedância de entrada de malha aberta sobre 1 mais K vezes RO, onde RO vai ser o ganho de transimpedância do amplificador de malha aberta, beleza? E o fator K vai ser o fator de realimentação. E por que essa resistência de entrada de malha fechada? Ela diminui, tá? Porque nós estamos dividindo o RI open em um fator, né? Isso é devido à configuração, né? Então, nós temos aqui um medidor de corrente na entrada. Então, o medidor de corrente, lembrando que é um amperímetro, o idealmente, ele vai ter uma impedância de entrada baixa. Então, se nós diminuímos a impedância de entrada de malha fechada para um valor menor do que a impedância de entrada de malha aberta, nós estamos criando um melhor sensor de corrente, um melhor medidor de corrente. Em outras palavras, um melhor amperímetro conectado na entrada. Agora, na impedância de saída, nós vamos fornecer tensão, tá? Então, ele fornece na saída uma grandeza de tensão. Portanto, a resistência de saída de malha fechada, ela vai diminuir uma proporção R out open dividido em 1 mais K vezes RO. Portanto, nós vamos ter na saída uma melhor fonte de tensão. Portanto, nós diminuímos a resistência de saída fechando a malha. Dessa maneira, nós vimos aqui nessa videoaula as duas primeiras topologias, finalizando com um resumo da topologia alimentação tensão corrente ou sistema paralelo-paralelo. Nós vemos aqui as equações, a relação Vout sobre Iin, ou a relação de transimpedância de malha fechada, vai ser igual a transimpedância de malha aberta sobre 1 mais K vezes RO. A resistência de entrada de malha fechada vai ser igual à resistência de entrada de malha aberta sobre 1 mais K vezes RO. E a resistência de saída de malha fechada vai ser igual à resistência de saída de malha aberta sobre 1 mais K vezes RO. Aqui nós vemos a configuração, onde RIF vai ser igual a R enclosed, AF vai ser igual a essa relação aqui, Vout e in close, e ROF vai ser igual a Rout close. Lembrando, essa nomenclatura aqui é da Hasavi, essa nomenclatura aqui é do livro Cetra. Beleza? Então, na próxima videoaula, a gente vai ver as outras duas topologias, realimentação corrente e tensão, e realimentação corrente-corrente. Até mais.